Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da ConstruHub. É isso mesmo, é o ecossistema interligando o Matcom, com muito assunto e muita pauta interessante. Estamos no nosso episódio de número 4. Eu sou Anderson Almeida e ao meu lado está Sérgio Domingues. Tudo Boa bem? noite, Sérgio. Boa noite, como vai? Tudo Eu bom? estou bem, e você? Eu também. Melhor Muito agora, bom. não? Episódio de hoje, Um super episódio. muito bom. E tem melhorado a cada episódio, Nós Sérgio. estamos a cada episódio apertando Os nossos convidados. É isso aí. Hoje eu quero te dar aí a graça de apresentar para os nossos internautas do YouTube Nosso e também convidado. a galerinha que segue a ConstruHub no Instagram. Sempre cortes diferenciados para trazer muito conteúdo do Matcom para você. Sérgio, quem que você trouxe hoje para Hoje abrilhantar? uma referência importante do mercado é o Guto, do Depósito Zona Sul, Luiz Augusto. Luiz com Z, Augusto. Com Z, Augusto. O papo de hoje vai ser interessante, como sempre dizendo, a intenção do canal é trazer assuntos que são relevantes ao setor, poder contribuir com o setor para que nós possamos ajudar cada vez mais o desenvolvimento do nosso tão querido setor de material de construção que precisa de apoio. É isso aí. Não é? Então vamos lá apresentar ele. Luiz Tudo bem, Augusto. galera? Boa Tudo noite. bem, gente? Boa tarde para todos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Horário que estiver Quando vendo, estiver né? vendo, é isso aí. Então, gente, estamos aí, né? Estamos aí agora. Só para poder me apresentar, eu acho Sim, que sim, seria fica à interessante, vontade, né? fica à vontade, O Depósito Zona Sul, ele sempre esteve no mesmo lugar desde sua fundação, há 55 anos atrás, fundado por meu pai, ativo lá na empresa Isso, ainda. Estamos a família toda trabalhando lá, é uma empresa familiar, mas altamente profissionalizada. Tentamos pelo menos ser, né? É o que precisamos hoje em dia para poder conseguir tentar desempenhar melhor as nossas funções aí, fazer a empresa continuar, dar seguimento no trabalho dela. Ô Guto, conta um pouquinho da sua história então no Depósito Zona Sul e depois o Sérgio já vai trazendo algumas perguntas peculiares aí para nossa pauta. Vamos lá. Eu, diferente da moçada atual, eu comecei com 14 anos na empresa, acho que até antes. Qual a função que você fazia? Tudo. Lá? Tudo? Tudo, desde a parte fiscal até a parte de faturamento, arrumar estoque, vender, atender telefone, ficar no caixa, tudo. Quer dizer, se colocar a loja fechada ou faltar alguém, a gente conseguia substituir. Hoje, mais ainda. A gente eu levei, foi até interessante essa história, eu não sei se eu comentei isso com o Sérgio, que eu levei o primeiro computador para a empresa. E meu pai... Isso, qual ano, Guto? Cara, não era nem um PC ainda. Não era nem um PC, era um MSX. Eu ia só para Sérgio poder tem essas fazer. histórias também, Eu ia Não só precisa levar. com a minha. Eu ia levar só para poder fazer o cadastro, porque eu tinha. É muito engraçada a história, porque eu tinha um cara no faturamento que ele era cego. Ele usava um óculos tipo Mr. Magoo. E ele olhava a fichinha e escrevia, fazia nota à mão, que naquela época, à mão. E o cara não escrevia o tempo. Era um tal de eu fazer carta de correção, cara. Meu dedo tinha até muque, porque eu era um dos poucos que datilografava lá. E era um tal de eu fazer carta de correção que eu falei, não aguento mais. Eu vou fazer uma listagem, porque aí já vai estar o negócio perfeito ali, e se bobear na frente fica mais fácil para poder fazer o faturamento. Não deu certo, porque meu pai não gostou daquilo, e falou, não, já compra um negócio melhor. Eu falei, pô, eu tenho que trazer o meu para poder vir um negócio melhor. Aí a gente começou. Aí a gente começou naquela época e não existia programa para a gente poder fazer, a gente tinha que se adaptar ao que tinha no mercado. Você lembra como que era? Assim? Nossa, era a impressora de 132 colunas, tudo matricial. O Sérgio deu até suor agora aqui. A sua história é igualzinha a minha. Se você assistir um dos episódios nossos aqui, onde eu conto a minha, é a mesma coisa. E o difícil era a gente ter um programa que se adaptasse exatamente com o que a gente precisava. Naquela época tinha desenvolvedor, mas o programa era sempre deixava alguma coisa para trás. Sempre ficava alguma coisa para trás. No final a gente está com uma empresa, depois a gente conseguiu encontrar uma empresa boa e estamos, acho que há mais de 30 anos com eles. E agora que está começando um processo de migração, porque certo. Acho que chegou num limite também, né? E vou dizer para você que é um aprendizado bem interessante. E outra coisa, a gente estava conversando disso, sobre isso também, né, Sérgio? A respeito da atual geração, né? A atual geração, a gente vê o IA acontecendo muitas vezes, tem gente apavorada, tem um amigo nosso que botou medo na gente, mas eu tive que jogar água fria em cima dele. Falei, calma, cara, eu sei que
quando eu comecei com computador na empresa, a gente achava que fosse trabalhar menos. Pô, eu estou trabalhando mais hoje em dia do que eu trabalhava. Então, eu acho que vai vir a agregar, não vai tirar trabalho, não. Pode fazer algumas funções sumirem, mas vão aparecer outras. Com certeza. A inteligência artificial era o assunto e ele, temendo que a inteligência artificial fosse tirar espaço de muito ser humano, não vai tirar o espaço de ninguém, vem para agregar como uma ferramenta a mais mesmo que o mercado precisa. É que esse nosso amigo é venezuelano, né? Ele veio da Venezuela, então ele tem medo de tudo. Então, não falando de política, mas falando, então ele é uma pessoa que já tá meio vacinada, meio com medo do que acontece no país dele, e qualquer coisa que for um pouco diferente daquilo que ele domina, tem medo. Ô Sérgio, você estava falando aí da IA, essa revolução, vamos contextualizar aí com a história do Zona Sul, o que você tem para extrair aí do Guto? Então veja bem, a história do Guto parecida com a minha, exatamente isso. O problema era a inflação, atualização de preço, lista de produto. Eu conto num dado momento que meu pai tinha rotinas na empresa dele de 3 dias que eu trouxe para 20 minutos. Sim, isso aí 3 dias para 20 minutos, né? Lá no começo tudo era muito simples de você ganhar tanta escala. A IA vai trazer mais escala, a IA vai trazer mais produtividade, ela vai conseguir padronizar. Eu sempre digo aquilo que se repete, mas aquilo que depende de uma boa decisão humana, ela sempre vai estar lá. Um atendimento na ponta para o consumidor vai estar lá, você precisa ter gente para poder dar um atendimento humanizado para o cliente final. Então a IA vai automatizar o que é possível se automatizar. O resto a gente vai ter que estar lá porque também é o divertido da história, né? Tem que trabalhar no dia a dia do negócio, que é legal fazer. Eu acho que é um setor dinâmico, é interessante. Sabe o que é interessante? A gente estava conversando aqui no comecinho, e voltando àquele assunto que a gente estava falando com da você associação como comercial. Isso, que você como representante, ele fala, eu represento tal lugar, tal lugar, tal lugar. E nós aqui na Grande São Paulo, qual a população em toda a Grande São Paulo? Não a cidade de São Paulo, mas a Grande São Paulo toda. É quase 40 milhões. 40? Quase 30, não é? É 22, cara. 22? 46 é o estado inteiro, é isso. Acho que está por volta 22, disso, é um pouco mais. Isso, Desculpa, 22, então. Eu sei mais da Zona Sul, onde eu fui superintendente da Associação Comercial, na Distrital Sul. E aí o pessoal vinha, não, que não sei o quê, que está vindo essa concorrência, que não sei o quê. Eu falava assim, peraí, gente, peraí, vamos fazer o seguinte. Santo Amaro, a Grande Santo Amaro, são 7 subprefeituras. A população dessas 7 subprefeituras... A maior zona da capital, né? Eu acho que a Zona Leste é tão grande quanto ou maior. Mas em população a Zona Sul tem né? mais densidade. Então, a população nesses 7 subprefeituras era 3 milhões e 600 mil habitantes. Exato. Só Cidade Ademar tem 550 mil habitantes. Muita gente. E o que acontece? O pessoal vê com esses números absolutos, né? Vê com o número absoluto. Ah, tem 1 milhão, tem 10 milhões. É 1, é 10. Não, não é. Não é. É a população do Uruguai em toda Santo Amaro. É verdade. Um país. É um país. É verdade. Pô, você tem aqui dentro dessa área pequenininha um país inteiro. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Então, a Grande São Paulo tem a população de Portugal inteira. Então, a gente pede escala. A gente pede escala e isso faz... Quem não conseguir perceber isso, ela começa a relevar as coisas, né? Falar assim, não, começa a achar que nada funciona. O que acontece é que, por exemplo, eu vou conseguir atender essa população toda da minha região? Eu tenho capacidade para atender essa população toda dessa região? Eu tenho estrutura, eu tenho pessoal, eu tenho condições, eu tenho capital? Não. Então, o que acontece? Eu preciso do concorrente, não é que eu vou ter... É uma necessidade, é uma né, necessidade. Guto? E por causa disso, o Edu da Casa Rosada é uma pessoa que eu gosto muito, é um amigo meu da Manda um abraço para ele aí. Fala, Du, tá fazendo falta aqui, cara. Pô, falaram de você aqui, falaram que você veio vestido de rosa também, não sei porquê, cara. É São Paulino, né? Ah, é verdade. Vocês já estão indo pro lado errado, já. Vocês já estão pegando no pé dele. É Deixa Corinthians, ele. mano. Isso aí, gostei. Tá certo. Então somos 3. Você também? Claro. Olha o São Paulino sentado. Já deve estar ali, ó, nos bastidores. Tem rosa aí, Deixa meu. ele quieto.
E o Mas que é legal- escuta, mas tem lojista São Paulino. Então Tem. aqui nós não É, temos não time tem de time de preferência. coração, é Deixa eu aqui Na verdade, ser o nosso time tá meio ruinzinho, então eu prefiro Tá. nem falar de futebol. Vamos falar de lá. loja Vamos novamente. falar de loja. É isso aí. E o que acontece? Eu sempre tive muita amizade. Meu pai, ele começou como vendedor no final ele acabou sendo um representante da Celite. Pô, eu São eu Paulo. acho melhor a gente combinar essa história, porque meu pai era um representante de tinta. Seu pai Olha vendia aí. tintas, né? Olha só. Essas É muito histórias muito igual. semelhantes. O que Muito igual. acontece? É bacana, porque chegou uma hora em que o diretor não sei se era diretor, ou era o dono da empresa, da Celite, chegou para o meu pai e falou: vou te dar uma parte da sociedade, te dou um percentual menor aqui para você ficar, porque eu não aguento mais pagar para você a comissão. O meu pai falou: não quero. E nessa hora, isso foi em 68, 69, ele chegou para minha mãe e falou assim: o que eu faço? Eu compro um Galaxy ou abro uma loja? O Galaxy é aquele carro. O Galaxy era um Azira da década de 60. Nossa. E um beberrão, né? Nossa. Era um beberrão. O que acontece? Minha mãe chegou e falou: não, abre a loja, porque se não der certo, depois você compra o Galaxy, né? Foi sábia. Foi sábia. Minha mãe sempre deu muito suporte para meu pai. Minha mãe, ela é muito inteligente, tem uma visão. Meu pai fala que minha mãe que levantou tudo. Então, na verdade, o mundo é das mulheres, porque elas são mais inteligentes que a gente, com certeza. Metade do mundo é mulher. A outra metade é filho delas. É isso aí, é verdade. Então vamos respeitar a mulher, né? Tem que ter todo o respeito. E aí, o que acontece? Meu pai começou, mas ele continuou como representante durante um ano e pouco ainda. Ele trouxe um irmão dele para vir trabalhar com ele, mas só que a loja começou a fazer isso. A região onde estava é uma região que tinha muita indústria. A matriz fica em Cidade Ademar. A gente só tem uma loja. Ah, só uma. Só uma loja. Na verdade, a gente está no entroncamento de Santo Amaro com Cidade Ademar. A gente está do lado de Santo Amaro, do outro lado da avenida é Cidade Ademar. Ademar. E a gente dominou ali a região naquela época, Certo. mesmo com os grandes ali na região. Por exemplo, tem o Campo Grande, tem o Rochelle. E meu pai vendia material para esse pessoal todo. Rochelle. E o que acontece? Virou amigo dos donos. O seu Benê do Rochelle, falava que meu pai chegava lá, ele pegava meu pai e falava: vamos lá tomar um café. Ia tomar café e comer bolo na casa do Benê. Uma coisa que a gente estava falando que isso não acontece hoje em dia, que você levar o cara para dentro de casa. Meu pai tinha cliente que ele tinha a obrigação de chegar na hora do almoço no cliente. Se não fosse assim, ele não atendia, porque o cliente fazia questão de levar ele para casa para comer, Olha só. para almoçar. Então ele não podia chegar nem muito cedo nem muito tarde, era na hora do almoço. Então, bons tempos e É diferente totalmente de hoje, né? tudo Que automatizado. você verifica hoje tudo automatizado, a falta de respeito com o teu parceiro, porque isso é uma coisa que faz falta, né? Você verificar que, mas fulano faz desse jeito, cicrano faz daquele jeito. Mas não quer dizer que é o certo? Só porque o cicrano é grande, só porque o outro ali aparece entre os 10 mais? É uma política de atendimento em que a gente percebe que nossos fornecedores são nossos amigos pelo respeito que a gente tem com eles. Sim. E muitos deles têm um carinho tremendo pelo meu pai, pela gente. E o que eu estava pensando aqui era justamente isso, é o fato da gente ter essas relações, né? As relações. E uma coisa que a gente começou, né, Sérgio, com esse grupo lá falando sobre as dores do varejista, e a gente começa a falar, inclusive, com pessoas de outros setores, e as dores são as mesmas. A gente está fazendo pela associação comercial isso. Voltando aqui para o relacionamento, por que eu falei do Benê, por que eu falei do Depósito Campo Grande, foi que eu criei amizade com os filhos deles. E no final a gente acabou criando um grupo em que a gente vai de vez em quando fazer um jantar. Entre vocês ali Entre do varejo. nós ali, entre nós. Quantas lojas no total? A gente já chegou, o Edu teve uma dessa daí também, tá? A gente chegou a ter acho que 15 lojas diferentes jantando. Todos junto. da Zona Sul. Não, tinha gente tem. de Santo André, tinha o Edu de Diadema, Tá. tinha o pessoal ali acho que da Vila Mariana. Então, quer dizer, Vila Mariana é Zona Sul também, né? Zona Mas Sul, é sim. um pouco mais afastado, Sim, né? sim, sim. E o que a gente viu nessa história é que a gente foi para conversar, falar assim, fulano, você está vendendo muito caro, você está vendendo barato demais. Deve ser legal um jantar, uma reunião dessa, né? Mas o negócio é que flui, sabe? sim, e claro. a gente criou uma amizade, tá? O pessoal eu vou até colocar depois o link para esse pessoal todo ver a chamada, né? Para poder participar. Participar. Porque eu Sim. acho que é algo que pode
agregar também ao podcast. Ô, né? Guto, pede para eles aí os seus... E se Pessoal, inscrever também no canal. Os compadres varejistas de material de construção, eles sabem que é do grupo de varejo. Pessoal, vão participar aqui desse... E ver mais aqui o podcast. Quem sabe vocês não estejam aqui da próxima vez, né? É isso aí. Mas Guto, deixa eu aproveitar esse gancho. É óbvio que existem empresas de tudo que é tamanho, pequeno, médio, grande, e você hoje tem uma relevância no mercado, tem um tamanho no mercado que todo mundo olha, mas pelo começo da conversa aqui já dá para perceber que ninguém começa grande, né? Raras exceções que começa grande. Você começou lá, contou a história, parecida com a minha. Eu saí do varejo antes de ter tanta notoriedade ou tanto gigantismo, vamos dizer assim, mas tem muita gente que tem uma visão de olhar para quem é natural do ser humano, olhar para quem está sempre mais acima e tenta almejar chegar lá, como chegar lá, o que eu tenho que fazer. O que já está claro, é trabalho, tempo e esforço. Não tem, o tempo está envolvido, tem que ter essa paciência, essa persistência. E eu queria que você falasse um pouco, né, para o lojista que está assistindo a gente. Você é atuante, você está lá na Distrital, você trabalha a porta fora. Eu queria que se você pudesse dizer aí o que é legal nisso aqui, já pegando esse gancho que você está falando, o meu pai ele tem um ditado que eu arrasto ele, né? Na verdade tem 2 ditados, mas um que é muito bom, né? Fala assim, nada supera o trabalho. É necessário que você esteja sempre... não vai ter nada fácil. Nunca vai ser nada fácil. Se acontecer é por acaso. Mas nada supera o trabalho. Quantos anos lá? 55. 55 anos. Não dias, né? Não é dias, não. E aí a gente suou lá. Eu me lembro de quantas vezes para poder resolver pepinos, eu varei a noite toda para resolver situação. Eu, meus irmãos, meu cunhado. Nossa, quantas vezes me ligavam de madrugada, acidente de um caminhão, vai lá socorrer. Não tem jeito. Dirigir caminhão? Tranquilo. Quer dizer, não tem problema. E hoje o interessante é que você conhece todos os processos dentro da empresa. Se tiver que subir num caminhão e dirigir, você dirige. Se tiver que descarregar um saco de cimento, eu e você estamos mais velhinho, talvez a gente não aguente. Mas por isso que eu comprei empilhadeira lá. Também sabíamos e tínhamos força para fazer isso, mas... É isso, né? Mostrar que o tempo e o trabalho, nada pode, né, com o trabalho. Né? Sabe o que é interessante? Fora o trabalho, e o fato de você criar essas relações, o grupo, esses compadres que eu falo, é bem interessante, porque quando a gente começou com a pandemia, eu vou usar esse período da pandemia, que foi aí que a gente conseguiu verificar que quando a gente se movimenta e você tem bons contatos, né? Tem bons contatos. E todos nós temos bons contatos. E isso só acontece se a gente se relacionar. A gente estava ali vendo, quando veio a sexta-feira, foi uma sexta-feira que aconteceu a chamada vai fechar tudo. E o governador nosso, na época, ele veio e fechou todas as lojas de material de construção. Algumas prefeituras liberaram, outras não. Você estava na associação nessa época? Tava. Então você foi um dos cabeças aí do pessoal de lá da Zona Sul. Eu fui pela Comac. Nem pela Comac, é o grupo ligado. Na verdade, o que aconteceu? Eu vou até falar o nome da pessoa, que é o Cláudio Cons, me ajudou bastante a gente fazer o grupo. Já estava acontecendo um movimento junto com os home centers, né? E chegou sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, deu quarta-feira, me deu desespero. Eu em casa, todo mundo em casa, não podendo fazer nada. Meu Deus, eu imagino. E eu já estava com um grupo formado. Como é que foi essa... Aí eu cheguei lá e falei, pessoal, não tem condição da gente ficar parado. A gente vai quebrar. Meu Deus. A gente vai quebrar. E nós somos essencial. Você não vai conseguir comprar um cano numa farmácia, numa padaria. Você não vai conseguir comprar uma tinta num açougue. Você vai fazer o quê? Né? Aí eu comecei, falei com o pessoal. Até então, um grande home center tinha feito já uma declaração, né, o que ia mandar para o governador. A gente pegou essa declaração, nada no mundo se cria, tudo se copia. Sim. A gente pegou essa declaração, eu falei que eu ia fazer, aí eu conversei com o Cláudio Cons, falei, Cons, a gente precisa fazer um negócio, porque até então eu não conseguia apoio de gente ligada à associação, das associações que a gente era ligado, e o Cláudio já não fazia mais parte. Certo. E eu vou dizer por quê? Porque as pessoas estavam muito envelhecidas.
né? Nada contra elas. Mas o problema é que a pessoa ficou com medo do momento. Certo. E é o que fizeram, deixaram todos com medo. Era ruim? Era muito ruim. Eu peguei Covid também. Mas você tem que ter uma ação ali, né? E aí eu conversando com o pessoal, a gente decidiu fazer uma movimentação. Eu falei com o Consa, ele falou assim, fala com Cássio Tucunduva. Era o presidente da FECOMAC de São Paulo. Eu entrevistei ele no Casa Show, né? O Cássio Tucunduva. Eu vi o É o episódio. atual presidente da Comac, Anamaco. Da Anamaco. Anamaco, isso. Então, o Cássio, eu chamei ele e falei, ó, Cássio, eu já tinha conseguido os contatos, a gente já conseguiria entrar dentro do Palácio do Governo, mas só que o pessoal do Palácio do Governo pediu para que fosse alguém que representasse a entidade. Certo, um representante legal. Representante legal da entidade. A Comac estava assim, a Anamaco não conseguia manter contato. O Consul falou, é com o Cássio. Falei com o Cássio, falei, eu vou. Falou, então tá, Cássio, eu tenho esse documento. Falei, é o documento do pessoal do Home Center? Falei, é. Falei, você tem contato com muita gente? Falei, tenho, eu estou no grupo. Me coloca no grupo também. Ele está no grupo hoje. Ok. E aí a gente fala assim, coloca isso no grupo e pede para todo mundo preencher e mandar para mim, por e-mail. Né? O que aconteceu foi que isso aconteceu na quarta-feira, quinta-feira a gente conseguiu fazer toda a movimentação, sexta-feira de manhã estava tendo a reunião com o vice-governador. Sábado de manhã estava todo mundo abrindo. Olha só que bom. Foi uma movimentação que deu certo, né? Não, todo mundo se movimentou ali, não tinha nada errado, né? Era necessário. E foi muito bom para o setor, porque todo mundo dentro de casa. Agora, isso aí é uma realidade. Toda a nossa carteira de cliente, o melhor ano foi 2021. Todo mundo vendeu demais. Nós nunca implementamos tanto sistema quanto em 2021. Olha só. Parece. Mas imagina a cabeça deles nessa primeira semana. O medo, o que a gente recebeu de ligação de cliente ali, o caos se instalou, né? Foi complicado. Se você for pensar numa linha do tempo, né? Teve esse período, né? Mas a gente teve algumas coisas que aconteceram antes. Por exemplo, a gente estava conversando no carro, aconteceu aquele evento que o pessoal de Curitiba fez aquele implemento do Lava Jato, né? Eu vou falar só assim para não dar problema no canal, né? Quantas construtoras pararam de comprar? Sim. Comigo eu tinha muito cliente corporativo, muita construtora não conhecida, né? Construtoras menores. Você atende também esse eu atendo, o corporativo é forte comigo lá também, né? O que acontece? Eu atendo muitas construtoras, engenharias, arquiteturas, e muitas dessas empresas eram sublocadas pelos maiores, pelos grandes. Quando aconteceu aquela história que se fechou todas essas empresas, foram lá e pumba, fecharam, tal construtora, nosso movimento fez isso, 40% para baixo. Nossa. A nossa sorte é que a gente tinha feito um movimento contrário na loja, a gente tinha ampliado a loja e ampliado a área de atendimento do cliente de loja. Foi uma tirada, não sei de onde que a gente tirou aquilo, onde que veio. A gente fez uma ampliação da loja, aumentamos ela para 1.800 metros, né? O que manteve a gente foi a loja. O varejão mesmo ali. O varejão de balcão. E aí a gente foi novamente migrando, o medo por uma construtora entrar, a gente ficou com bastante medo, porque a gente dependia demais deles, né? Sim, era forte do teu faturamento. Muito forte meu faturamento, isso pesou. Hoje está bem equilibrado, está bem dividido, né? Hoje você já tem um pezinho atrás com qualquer situação. Rapaz, nem fala. E você tem situações ali, você tem várias situações. O impeachment da presidente anterior ao Temer, né? O impeachment dela, ali, quando a gente viu aquela história do impeachment acontecendo, ali também teve uma queda. Eu não sei se você sentiu também. Então a gente tem percebido que não é um mar tranquilo de se navegar. Está bem ondulado, está bem revolto isso daí. Né? Mas você falou uma coisa que é importante e é um grande foco e objetivo do nosso canal, que é tirar da mentalidade do grupo de lojista, de quem está no setor, da palavra concorrência. Não existe concorrência. Existem colegas de trabalho, existem empresas que devem estar num grupo, e se esse grupo se entende como um grupo de fato de pessoas e empresas que pode se autoajudar, e isso ir para frente, trazer mais organização para o setor, trazer mais equilíbrio, trazer mais rentabilidade até, porque se o grupo de lojistas se une,
e não se tratarem tanto como concorrentes ou ter um ciúme do que vai acontecer numa loja ou que pode acontecer na outra. Isso pode ser para um grupo. Você está dentro de um grupo que a informação flui ali dentro e essa informação ela é benéfica para todo mundo faz bom uso dela. Então é isso que a gente quer trazer, trazendo lojistas como você, que são referência, para a gente poder conscientizar esse grupo de lojistas que um trabalho conjunto ele é muito mais eficiente e melhor do que um trabalho separado. É tentar trazer uma ideia comum. Não sei se, eu acho que você comunga disso, porque você vem dizendo, você é atuante, você atua da porta para fora da tua loja. Eu percebo isso ao longo do tempo, a gente já conversamos há uns 10 anos. Há quantos anos a gente conhece? Uns 10 anos? Foi por recomendação e indicação de um amigo, que infelizmente está adoentado no momento, mas foi um amigo que tinha um padrinho, contador que conhecia teu pai, se eu não me engano, na época, e nós estivemos lá. Mas eu tô ferrado. Se eu for lá, fulano, amigo do pai, do tio, do cunhado, Guto, falou que, pelo amor de Deus, eu tô lascado. Teu pai devia conhecer muita gente. Nossa, meu pai chega uma hora lá pra mim, que vê uma pessoa cumprimenta ele e fala, mas você tá, tudo bem? E aí, como conta? Não sei o que e tal. Aí a gente vai embora, ele fala, quem que era aquela pessoa mesmo? Fala, pai, quanta gente está lá, mas vamos voltar nesse assunto, que eu acho que é interessante para a gente falar aqui, e principalmente a sua opinião, desse grupo de lojistas, das entidades que estão atendendo o setor, o que a gente pode fazer. A Comac está aí, a Namaco está aí, faz um bom trabalho para o setor, mas o que praticamente você pensa que a gente pode fazer? Uma coisa que eu acho que é necessário, a Namaco e a Comac, elas são atuantes. A Namaco é bem atuante. Eu acredito que as Acomacs no interior elas sejam mais atuantes. Em São Paulo, eu acho que ela poderia ser mais atuante, sabe? Qual que seria o problema que você poderia, assim, elencar para nós? O que eu acho é que, eu pessoalmente acho que a gente tem necessidades que são políticas. Não tem jeito. A gente tem que ter ação política. O Cláudio Consta está conseguindo fazer isso muito bem com a Frente Parlamentar de Material de Construção. Tá? Aqui está a nossa deputada estadual, a Dani, e o capitão, acho que é Augusto, que é o representante federal. São dois. Isso, né? Exatamente. O que acontece? Essa representação, ela leva demandas nossas. O Cláudio, de vez em quando, fala para o grupo que ele tem de contato, ele coloca lá sempre, eu falo, o que você acha disso? Eu vou lá e respondo. Algumas dessas, eu vi que algumas colocações, como por exemplo a cesta básica de materiais de construção, é uma coisa que eu achei fabulosa. O que acontece? Você não tem um cara que faz tijolo, até pouco tempo atrás, o cara era uma microempresa, né? Sim, pelo Simples Nacional, né? O que acontece? Ele não emite nota. Por que vai colocar imposto num produto em que você não ganha nada praticamente? Por que você vai colocar imposto na areia? Por que você vai colocar imposto na pedra? Você tem um hall de produtos dessa cesta? A cesta básica, o Cláudio colocou lá, é basicamente o seguinte, é tijolo, bloco, areia, pedra, cimento, cal. Telha, provavelmente. Telha, madeira Essa meio que não entra. A parte rústica, no caso, é estrutural. É estrutural. Ferro. É o básico. Tem que ferro morar, não, acho que não. né? Ferro não entra, não. O ferro vai pagar alguma coisa. Eu acho que o ferro não está. Tá? Mas é interessante você verificar que existe a movimentação. Essa ideia eu dou total apoio. Né? Porque que acontece? Muita gente hoje em dia verifica que não ganha nada naquilo. E se for ter que emitir nota, vai deixar de ganhar. Então, o que eu acredito aqui é um meio de você tentar regular alguma coisa que a gente não ganha. O Cláudio Conza, ele vê, na época que a gente fez a faculdade junto, a pós-graduação, ele falava, para que você vai vender barato? Para que você vai vender barato? Já não está ganhando, você vai vender barato? Para quê? Joga a rentabilidade lá embaixo, contamina o mercado. Não, uma coisa que eu falo é que está vampirizando, a gente está se canibalizando no mercado. Já que nós falamos do São Paulo e do Corinthians, é a brincadeira de você estar no estádio, um torcedor levanta, aí o outro não enxerga, levanta, outro levanta, dali a pouco está o estádio inteiro em pé e está vendo o mesmo jogo, o jogo não mudou. Então a história do vender barato, você começa a contaminar o mercado, daqui a pouco está todo mundo vendendo barato, a rentabilidade vai lá para baixo. De certa forma, não vai resolver o mercado, porque às vezes uma pequena diferença tem que realmente ter uma certa desoneração, talvez, um benefício para
para a população de baixa renda poder ter acesso a produtos básicos para poder fazer uma ampliação da casa, tem que fazer Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um passo à frente, né? Essa é uma coisa que o pessoal vai querendo se canibalizar, né? Você quer ver coisa pior? São os marketplaces. Os mercados não sei o que da vida, né? Os shops não sei o que da vida, né? Aí você vai ver o material, ele está vendendo o material mais barato do que eu. Aí você vai verificar quanto que a gente joga para ter lucratividade. 30%? Ah, não, vou jogar menos, 10%. O cara jogando 10% de lucratividade, ele está colocando dentro do valor que ele está cobrando ali no marketplace, ele sabe quanto que esse marketplace está cobrando dele de comissão? Ele sabe realmente? O pessoal que me conhece sabe que eu sou contrário a gente fazer marketplace. Alguns grandes fabricantes tentaram fazer marketplace. Eu já botava fogo debaixo disso. Não estão funcionando. E esses grandes que a gente conhece que estão funcionando, a comissão média que eles cobram para poder o cara vender ali é 12%. Sobre a venda. Sobre a venda. Se fizer a conta direito. Se fizer a conta, você está pagando para trabalhar. Pagou para trabalhar. Então é uma coisa que a gente tenta alertar o pessoal, e eu falo mesmo, você tá se matando. Você está roendo o seu próprio pé. Tem aplicativos que cobram até mais, viu? Eu sei que o Mercado Livre, por exemplo, eu trabalho alguma coisa com o Mercado Livre, que eu tenho um trabalho com ele, mas é só para poder divulgar alguns produtos diferenciados, né? O Mercado Livre, ele cobra 16,5% de comissão. Próximo dos 20%. É isso aí. É muita coisa. Inviabiliza qualquer trabalho que eu não pago isso de comissão para vendedor. Quanto que o cara vai pagar de comissão? 1,5%? Mas posso pegar um gancho, que é interessante a fala do Hugo. Você generaliza em todos os aspectos? Ou, por exemplo, você poderia fazer uma distinção entre famílias, produtos? Por exemplo, marketplace serve para alguma linha de produto, alguma família? Ou não? Você enxerga isso de uma forma geral? Por exemplo, porque às vezes os lojistas sempre falam assim, eu vendo pela internet coisas pequenas, né? Que com peso eu despacho pelo correio, enfim. Assim, você enxerga dessa forma ou não? Que é interessante a fala do... É interessante porque o Sérgio já sabia, eu já tinha falado que eu tenho tenho 3 marketplaces, e-commerce. Eu tenho 3 e-commerces meus, né? Em segmentos diferentes, certo, né? Um deles é de esporte. Certo. Produtos esportivos. Não vale a pena manter ele no Mercado Livre. Chega a quase 20%. Certo. O que o Mercado Livre oferece, por exemplo, eu estou fazendo propaganda para os caras. Não, pode falar, fica à vontade. O que eles oferecem de bom é a condição de pagamento. Certo. Só que ali eles cobram de você. Claro. Para você estar anunciado, eles cobram de você. Sim. Então, fora a comissão, você está pagando para anunciar. Você está pagando para poder receber o dinheiro. Sim. Você está pagando para poder fazer uma divulgação. Se você for pensar, uma agência se você fizer uma divulgação no Google ou em qualquer outro meio de mídia digital, você vai gastar muito menos, infinitamente menos, e talvez com um recurso muito melhor. Entendeu? Que é o que você emprega no e-commerce. É o que eu estou fazendo no e-commerce. Então, na sua visão, o marketplace, independente de famílias, não é um bom negócio. É bom para se divulgar, certo, sabe? Eu acho que eu vou colocar ali para aparecer meu nome, sabe? Certo. Eu vou aparecer ali. Institucional, exatamente. Isso a fala é importante e interessante, porque muito lojista me pergunta, esse trabalho para vender no e-commerce, para vender online, é um objetivo de muito lojista, né? Sair do mundo físico dele e avançar. Mas o que você está dizendo é importante, porque já vai dando uma orientação do que é esse mundo. Você já está nele há muito tempo, né? Eu vou dar uma ideia para o pessoal. É o mundo digital, né? Eu vou dar uma ideia para o pessoal. Porque a gente estava conversando isso e estava no grupo lá das dores dos varejistas, né? A gente estava conversando a respeito. Qual é o grande problema que a gente tem hoje em dia? E são os lojistas de material de construção e todos os varejistas, não é só exclusivo de material de construção. A gente, primeiro, o gestor não ser humilde.
Ah, não, eu já sei isso aí. Vem o Sérgio apresentar, fala, eu já vi isso. Já vi isso. Eu não quero ver esse teu programa, é uma porcaria. Fala assim, O meu é não. melhor. Fala assim. Não, o programa dele é bom, É gente. hipotético, garoto, é uma fala hipotética. Faz isso não. Eu tô falando, eu tô simulando um cara não humilde falando Não humilde, com você, entendeu? O Guto não humilde. O Guto não não humilde. humilde. Aí depois vai o Guto empático Rambo, agora. Né? ajuda, coloca aí no GC, como diz o Anderson, esta não é a opinião do Guto. Então, o que acontece? Vem o cara que é um gestor, em que ele acha que sabe tudo, sabe? E a gente tem que prestar atenção. Pô, eu tenho só 55 anos de mercado. Eu nasci dentro da empresa. Poxa. Uma larga experiência. Caramba. Aí a gente vê pessoas aí, lojistas, lojas pequenas. Tem cara que é muito bom. Tem algumas pessoas que a gente vê crescendo assim, ó. Muito bom mesmo. Agora, tem gente que parece que tá andando. Não sei se você conhece o termo espigão corrido. Sabe o que é isso? Não? Não. Você lembra que até hoje, os caminhões eles têm o feixe de mola, né? Correto. O feixe de mola, quando ele corre, Ah, tá. o caminhão começa a andar de carroceria lado. fica torto. Espigão. Então o espigão tá corrido. Tá corrido. Então a gente fala assim, tem gente que tá com o espigão corrido. Tá andando meio... Tá meio dando de lado ali. fora do- Você tá quase no 0 a 0 ali, cara. Ou você tá no prejuízo e não tá sabendo. O que acontece? Eu tô com 59 anos. Eu falo para todo mundo que eu não vou parar de estudar. Não dá. Eu não posso parar. Eu vou parar de estudar, eu vou deixar de entender o que eu posso, o que a loja faz, entender o programa. Se acontece um negócio, eu fico ali com a cara de tonto. São os novos processos. Os novos processos. E aí que vem uma ideia do e-commerce, voltando ao assunto, sim. né? Que era o problema que a gente tem hoje, também, fora os gestores, é a falta de fidelização dos empregados. Os empregados hoje não têm mais aquela ideia de vestir a camisa, ou pouquíssimos têm essa ideia de vestir a camisa da empresa, né? E essa história, aí vem o tal e-commerce. Quem é menor, você que está querendo abrir o e-commerce, poxa, então abre o e-commerce. Os teus filhos não querem vir? Dá o e-commerce para eles cuidarem. Uma saída, né? É mais jovem, teoricamente vai ter destreza para lidar com os aspectos da tecnologia. Você vai estar dando trabalho para o teu filho e tirando trabalho de você. Se der certo, você vai ter um vendedor a mais. Mas o que o Hugo fala, traz aqui para a interatividade, Sérgio, é a importância de estar sempre, quando ele fala de estudar, eu faço uma leitura aqui, né, hipotética também, da fala dele, em relação a estar sempre antenado o que está acontecendo no mundo do Matcom. Porque a gente vê, infelizmente, Hugo, alguns lojistas que até têm uma certa estrutura, mas que estão se tornando dinossauros da construção. Nossa. E eu queria que, se você pudesse dar esse feedback pra gente, qual a importância de realmente, a sua fala já diz, mas lá, de fato, seu pai, que já é um homem de 83 anos, você com 59 anos, já um processo sucessório, tem alguém aí, tem um filho seu, alguém, um sobrinho, quem que tá chegando, como é que é essa... Eu tô torcendo para os meus sobrinhos, que são meus afilhados, virem. Só que eles estão com 9 anos. Você não tem filhos ainda? Eu tenho filhos, meus filhos já estão adultos e não querem. Não querem. Minha filha é arquiteta, meu filho é engenheiro. Posso fazer uma brincadeira Faz, rapidinha? faz. Você não me perdoa? Tava conversando com o pessoal de construção e a gente fez um trocadilho. Falou, ó, a primeira geração é o cara que trabalha. A segunda geração é o cara que se esforça para deixar a coisa acontecer até melhor que o pai. E a terceira, infelizmente, é o que gasta, né? Mas aí vem uma história bem interessante que a gente está verificando que é a geração atual. A gente chama de woke. É o woke, sim. Essa geração woke. Em que não tem... E a geração woke, ela tá caindo também para os empregados. Eu tive um caso de um funcionário ou funcionária, eu não vou generalizar qual o gênero, certo. Que essa pessoa chegou, né? E falou... a gente começou a perceber... Ela é vendedora, presta atenção. E acho que todo mundo tem isso na loja. Chegou num patamar, ela para de vender. Chegou no objetivo no objetivo dela. Estou satisfeita com 1.800. Bati a minha meta. A minha meta pessoal está batida. Ela encosta o burro dela lá e me lasca. Sim. O que acontece é que essa geração, ela não tem compromisso. Sabe? Não quer compromisso.
ver, na verdade é uma coisa pesada, mas você verificar. A gente trabalha pra caramba. Eu trabalho pra caramba. Minha irmã, pelo amor de Deus. Meus irmãos, né? Pelo amor de Deus. E meu pai todo dia lá, com 83 anos, todo dia lá. Porque é a vida dele. Agora, eles veem o esforço que a gente tá ali. O quanto que a gente gasta de tempo, o quanto que a gente gasta de energia nisso. Preocupação. Né? A preocupação, né? Mas sempre foi para dar conforto para eles. A visão deles não é errada. Eu não quero sofrer desse jeito. Mas também tem que entender como é que você vai deixar um legado desse para ir para Cucuia. Exato. O que a gente está verificando agora conosco lá, a gente está começando a ver um trabalho de governança para a gente profissionalizar, provavelmente daqui a um tempo, a gestão da loja, né? E aí vai ter um conselho, que a família vai participar e gerir. A gente está estudando isso ainda. Está estudando isso. Que é o que tem que acabar fazendo, né? Não tem jeito. Não tem outro jeito. Não tem jeito. Só se você conseguir. Eu sei de poucos casos aí. Tem o pessoal lá de Cotia, da Nascimento, o pessoal está com uma sucessão bem feita. Nosso cliente está pertinho da gente lá também. Está lá pertinho da gente, da Azuri, lá, está lá do lado. Então, eles estão fazendo o trabalho sucessório funcionando bem. Um abraço a todos lá. Acho que o senhor Nascimento não me conhece. Seu Paulino. Seu Paulino não me conhece, Nascimento. mas a gente sempre fala muito bem deles. Mas eu acredito que é uma referência na região. O seu Sebastião deve conhecer. Pode ser que sim. É o que está lá. Né? Então, e o que acontece? Esse processo é uma exceção. O processo de sucessão bem feita é uma exceção. Sim. Porque você encontra muito, o que é razoável, você vê, é família brigando, você vê a família fugindo, ou então ninguém querer assumir. Eu sei de uma situação, de uma loja lá uma loja lá na Zona Sul, se não estou errado, me perdoe se eu estiver falando errado, gente. O Triferro, o proprietário, ele não teve sucessão, a filha parece que não quer assumir, ou assumiu, mas não pegou a mão, ele fechou a loja. E é uma referência na região, uma referência, há mais de 30, 40 anos também, acho que até mais. Até mais. O que acontece? Como é que a gente vai... Tem um caso desse na Zona Leste, recente. Então a gente tem que verificar. Você tem 3 situações. A pessoa não conseguir fazer nada e fechar a empresa. Casa Jandira. Também. Está encerrando as atividades. Uma empresa idônea, tradicional. O seu Roberto faleceu há alguns anos e, infelizmente, o legado que ficou para o filho não... ou profissionaliza ou pode ocorrer esse risco. Uma pena. Tem tanta situação que é complicado. Viu? Como é que uma geração dessa que vem assume um negócio desse do dia para a noite? Se não estiver lá dentro, se não participar, se não entender toda a dinâmica... negócio, né? Mas deixa eu jogar luz numa coisa que você falou. 55 anos de mercado, preocupado, atuante, preocupado com o negócio no bom sentido da palavra preocupado, né? Atento ao negócio, estudando, e às vezes a gente pega o jovem, quem veio, ou o lojista que está no mercado, que acha que sabe tudo, e é esse o cuidado, sem nenhuma crítica dirigida, mas eu também aqui com os meus 60 anos, eu gosto de dizer que eu não sei tudo não, eu quero aprender todo dia. Então tomar cuidado, porque pega uma empresa tradicional, muito antiga, com a direção preocupada com o negócio, cuidando dele, estudando, a coisa não é tão simples assim, e vai levar tempo para se estruturar, esse é o fato. Mas a boa notícia é que é um mercado excelente. Eu nunca vi ninguém que se dedique ao negócio não prosperar nesse setor. Que negócio. Só o trabalho vinga aí. Vinga. Né? Não tem mágica, né? E a nossa geração mais nova, mais atual, eles são imediatistas, né? Eles acham que vão colocar a mão hoje e amanhã tá tudo bem. E não é bem assim. E não é bem assim. O que o Hugo falou é uma realidade, né? As pessoas não estão respirando o negócio. Não. E essa atmosfera que você tem, os seus irmãos têm, talvez a terceira geração não tenha. Por mais que, né, é aquilo que você falou, né? Tudo que vocês fazem é para dar o melhor a eles e deixar um legado. Sabe que eu até entendo a situação dos meus filhos. Também né? uma outra, da minha geração. Dos meus sobrinhos todos, sim, né? Sim. Eu vejo isso como a decisão deles. E é até interessante que a gente cria um processo diferente para a gente, né? Cria um processo em que não é o processo... Que, na verdade, vamos ser sinceros, é desgastante. É desgastante. Eu cheguei um dia, comentei para minha irmã, falei, estou cansado. Mas aí depois eu disse que a canseira acabou e continuei trabalhando. Mas o que a gente fica percebendo é que você
não adianta forçar. Acho que forçar é pior, sabe? Então é começar a estudar. O problema é o cara se desesperar. O problema é o cara não ver saída. O problema é ele começar a brigar. O problema é ele começar a gastar demais o que não deve gastar para tentar dar a solução na coisa. Ou então agradar os filhos dando dinheiro para eles, para poder ver se eles vêm para cá e não vêm. E não vem, exato. Né? Ou querer resolver tudo sozinho, E às querer vezes não vai resolver tudo resolver sozinho. tudo sozinho, precisa de um apoio. Gente, precisa pedir socorro. Eu tive um processo de depressivo Sim. há 25 anos atrás, mais ou menos, 25 anos atrás. Vou falar para vocês ali, pelo amor de Deus. E eu sou um tirador de sarro, eu sou brincalhão, eu sou o cara que dá como é que é? Pedala Robinho em todo mundo, né? Eu tinha que parar com isso, que todo mundo começou a achar que isso é assédio, né? Então tem que parar. Mas aí, o que acontece? Eu vou... você tá desse jeito e de repente você começa a ver a pessoa dar bom dia e você responde com um palavrão. A pessoa fala, peraí, o que tá acontecendo? Eu não sou desse jeito. Chegou nesse ponto. Mas tem gente que não percebe isso. Eu, graças a Deus, eu consegui ver. Fazer uma... Eu consegui ver. Aí fui pedir socorro. Tive que tomar remédio. E Isso... tem que ver que muita gente tem, viu? Isso devido a todo o estresse. Nossa. Os acúmulos de Teve um ali, acho que poucos aqui devem ter a assistência médica que paga. A gente pagava para todos os empregados assistência médica, 100% na época. O que aconteceu? Assistência médica, eu negociava todos os ajustes. A gente faz tudo, né? Lava, passa, cozinha e gratina, né? Aí eu estava negociando todas as renovações e eu conseguia fazer menos. Aí eu falei assim, tá aqui, tá. Aí chegou um período, esse tio meu que veio com meu pai, que veio trabalhar com meu pai há 55 anos atrás, ele infartou naquele período que eu estava negociando a renovação do contrato. E eu estava propenso a mudar de contrato, mudar de operadora. Por que eu estou falando isso? Porque meu tio faleceu, eu não pude trocar a operadora e eles cobraram de mim uma casa para poder renovar. Cobraram tudo aquilo que eu negociei com eles. Essa é função minha? Essa é a função social da empresa? Esse é o objetivo da empresa? Então a gente começou a prestar atenção nisso. A partir dali teve isso. O estresse que eu peguei foi, por exemplo, eu negociando para tirar um filho do empregado, um motorista nosso, que estava com leucemia, estava tratando. Só que a nossa sinistralidade estava aumentando. Falei assim, vamos ter que tirar. Mas só que eu consegui colocar o garoto para ser tratado dentro da Santa Casa. Por um diretor da assistência médica, falou assim, ele se condoeu com a história e levou. Eu fui levar o garoto, a família, o pai, a mãe e o garoto. Quando eu falei, tem que ficar. O médico falou, vai ter que internar agora. Eu falei, eu não fico. O moleque morreu 6 meses depois, porque ele não aceitou isso. Então, isso me balançou pra caramba. Você está envolvido com as situações. E isso em N coisas. Você tem relações, você tem amizades, você tem situação na empresa. Mas eu estou falando basicamente para deixar isso a parte mais leve da situação toda. Então você vê, quando fala que a carreta cheia de cimento, está sem freio, descendo a ladeira, pode ter certeza que ainda vai estourar pneu e vai acontecer mais coisa na frente. Não vai acontecer só aquilo. Então, quando você está descendo a ladeira, vai com tudo. E você não consegue... A gente tem muito orgulho, né? A gente é muito orgulhoso. E aquela história de ser humilde, acho que é o fato de ser orgulhoso, né? Que a pessoa não consegue perceber em que ela precisa pedir socorro, precisa pedir ajuda, né? E a ajuda está do teu lado. Ou às vezes não. Está num consultor, que é a sua filha, por exemplo. Sim. É uma consultora. Sim. Né? Ou então eu tenho que chamar você, ou chamar a minha irmã, falar assim, me ajuda aqui que eu não estou dando conta. Aprender a falar não, né? Tem também. Isso também, né? Porque trazendo sempre nesse foco. Vem para perto, pede ajuda. A gente está, né? E tem que ter, sem nenhuma soberba, sem querer dizer que a gente pode fazer mais do que alguém, mas às vezes um ombro amigo para você dividir uma dificuldade, às vezes uma palavra que você dê ali, você vai ajudar a transformar. Exatamente. Sozinho ninguém vai para lugar nenhum. Não. Sozinho, a ideia de grupo sempre é melhor. A ideia de grupo sempre é melhor. Por isso que o nosso grupo Compadres, né? E a gente determinou que o grupo ele nem dá bom dia para ninguém. A gente só fala sobre
Material de construção. Você está participando do grupo também agora, né, Não, Sérgio? ainda não. Então pode colocar lá também. Sem bom dia, né? Não, nem sem bom dia, sem piadinha. A gente só coloca o assunto. O assunto cerne, é né? material setor. de construção. Sim, sim. Acabou. Material de construção. A gente compartilha notícias. Compartilha notícias. Que é o que a gente quer no canal. Inclusive o nosso amigo lojista que está vendo, se quiser mandar sugestão nos comentários, É os muito assuntos que importante, querem que a gente traga aqui para poder debater, para poder conversar. A gente tem a intenção de fazer com que esse canal cresça bastante, Guto, realmente. Hoje nós estamos no quarto episódio. E vamos Então, lembrar de pedir inscrição, Sérgio. Vai. não, esse é você. Pede Eu inscrição, falo é. muito pior do que você. Você me Não, derruba mano, que sempre. isso. Que é isso? Sou seu assistente Você aqui. que está aí no YouTube ou também no Instagram, segue a página do Constru Hub e também o principal, se inscreva no canal do YouTube para receber e acione a notificação para você receber todas as vezes que tiver um novo episódio, né? Você compartilhar e também desfrutar desses convidados especiais que trazem aí muito conhecimento desse mundo, né? Do material de do construção. material né? de construção. A Constru Hub é, como você gosta de dizer, o que que é? O ecossistema do setor de material de construção. bonito, né? Agora foi bonito, Isso, você foi gostou, bonito, né? né? Eu Ô, ainda Sérgio, tomo o seu lugar. Nós temos, Fica vai esperto. tomar. Temos aí 8 minutinhos apenas para zerar o nosso cronômetro ali. Mas né? o que você tem pra a vez do perguntar aí? Guto aqui era 3 horas. Ontem eu assisti um podcast de 3 horas. O mais interessante é que eu assisti, então tava bom. Tava Sinal bom, que tava sinal bom. que né? Quando a conversa fica boa, né? A o gente tempo vai, urge, a gente né, vai. passa. E o do Guto Você aqui sabe- passou muito rápido. Eu só contar uma história aqui para vocês. Eu gosto muito de conversa, porque a minha família é conversadora, né? E meu avô, o pai do meu pai, Vocês são eu- descendentes de eu puxei a genealogia da família, a gente tem português português direto, mas a gente tem alguma coisa de judeu. Ah, tá. Então a carequinha tem a ver, Tem alguma coisa aí, explicação. né? Mas judeu, ali da região da Europa, tem alguma coisa de índio também, é isso que houve miscigenação aqui na família, Sim, né? sim. Meu pai, ele vem do Espírito Santo, ele é capixaba, né? Chama. Só que a família dele é muito grande, então não sei como que uns galegos grandes daquele jeito aparecem, né? Lá, o grande. E aí, meu avô foi a única pessoa que eu conheço que pagou para conversar. Pagou para conversar. Pagou para conversar. Ele era delegado lá no Espírito Santo, lá em Aracruz, e aí ele, naquela época, que ele era mais novo, já foi, né? E os barbeiros iam em casa cortar o cabelo. Aí chegou o barbeiro, tocou palma lá na frente da casa, tocou palma lá, e falou assim: ô, seu Chiquinho, vamos lá, vamos cortar o cabelo. Entra aí, meu rapaz, entra aí. Só que meu avô só puxou conversa. Conversa lá, conversa vem, e não cortou nem cabelo, nem fez barba. Daqui a pouco chega o moleque do barbeiro: ô pai, a mãe pediu dinheiro para poder fazer a mistura. Aí então ele chegou lá pro meu avô e falou: bem, seu Chiquinho, eu tô aqui desde tal hora, agora é a hora tal, eu teria feito tantas barbas e tantos cabelos. Então o senhor tá me devendo tanto. Aí ele falou pra minha avó, que estava do lado vendo a história. Falou: veja assim, ele tá pedindo para eu pagar a conversa. E minha avó falou: pois então, tu vai pagar, porque tu segurou o homem até agora aqui. Tá certo. É isso aí. Mas é bem bacana. Essa É boa. Mas você sabe dizer se ele pagou realmente? Pagou. Pagou. teve que pagar. Minha avó era correta nisso. Senão não ia ter mistura naquela Não. noite. É importante pagar. Não, é isso. Mas é interessante mostrar, né? O mundo real, né, Guto? Não tem nada fácil, né? Não existe, Não. como dizem os americanos, não existe almoço grátis, né? Alguém vai ter que pagar essa conta, né? Não tem muita conversa. O que a gente recomenda, eu não é a gente, eu recomendo, né? Faz as contas. Faz as contas, sabe? Fazer a conta. Verifica se aquilo que você está fazendo vale a pena. Às vezes você está fundando a empresa e você não está percebendo, né? Eu estou falando alguma coisa aqui que pode parecer besteira para alguns, mas para outros eles nem sabem. Então a gente vê aí o canibalismo acontecendo dentro do setor, o cara vendendo ao preço que não existe. Não existe. É verdade que tem gente que está no Simples Nacional, né? No Simples, e que pode receber material sem nota e vender, né? Mas também não é uma prática que tem que acabar, né? Que não vai ter longevidade, não vai ter 55 anos de empresa desse jeito. A gente né? acha um absurdo, às vezes, né, você falar, o próprio mercado ele faz isso, né? Dentro dele. Por quê? Existem indústrias que vendem. Aceitam. É um jogo. Então, eu acredito que isso é uma prática recorrente no país.
deveria mudar, deveria ser diferente, mas também a gente vê a contrapartida, que é a reclamação aqui a observação, melhor dizendo, do Guto. Tem a notícia boa e a notícia ruim. A notícia ruim é que vários setores já se organizaram. Farmácia, supermercado faz muito tempo que está organizado, padaria está mais organizado, existem hoje padarias muito mais arrumadas, com produtos melhores, que já não vendem mais bebida alcoólica para não ter o inconveniente dentro da padaria. A notícia boa é que o setor de material de construção pode se organizar. Nós estamos ainda longe de uma boa organização do setor, de poder criar padrão, de poder ter mais. Eu bato na união do setor para melhorar o setor. Ninguém precisa trabalhar contra ninguém, dá para trabalhar junto. Se a gente trabalhar junto como setor, por isso que eu gosto de participar lá das reuniões que você promove, por isso que eu gosto de participar de vários encontros que são pertinentes do setor, porque a gente quer levar essa contribuição adicional para criar realmente um grupo que vá fazer com que o setor ande. Eu tenho 60 anos de idade, 46 anos eu vivi dentro do setor de material de construção. Mesmo hoje como empresa de software, eu estou dentro do setor. Claro. Não tenho mais loja, mas participo tanto quanto. Então, é um negócio que eu tenho, pode parecer piegas, mas eu tenho amor no negócio, eu gosto do negócio. A gente se apega ao negócio, né? A gente é muito apegado, né? E essa história de você se apegar você se apega a pessoas, a dinheiro e coisas, né? Sim. Mas a gente também é apegado ao trabalho. Por exemplo, não tenho hora para sair da empresa, ou tenho hora para sair. A gente está determinando isso, já determinou um tempo atrás, mas a gente nunca cumpre, né? Por exemplo, mas aí, quando a gente vê, a gente está totalmente envolvido com a coisa, né? Ô Guto, vamos para as considerações. O que você poderia deixar aí para a galera do Constru Hub, olhando naquela câmera de 45 graus ali, um recado que possa fazer alguma diferença ali na vida desse varejista, desse empresário do ramo do Matcom, que hoje, por um acaso, entrou aqui, ou foi convidado, foi compartilhado ali, ele entrou e viu esse vídeo aqui, trazendo esse expoente que é o Guto, é o Luiz Augusto, do depósito Zona Sul, famoso depósito Zona Sul, né, Sérgio? O que você deixa aí de legado aqui para o programa? Vou deixar de legado um trabalho que a gente está fazendo na Associação Comercial de São Paulo, que é a Comissão do Varejo, tá? Essa comissão, ela está fazendo, nossa, a Distrital está fazendo encontros de varejistas de vários segmentos, mas por acaso tem bastante gente de material de construção lá. A gente está fazendo essa reunião para poder conversar sobre suas dores. A gente não está ali para vender jabá, a gente não está ali para vender curso, a gente não está ali para trazer novidades, é para conversar. E a gente vai conversando a respeito da necessidade de cada um. É um negócio legal que a gente já está indo para a 4ª reunião nossa lá também, ó, coincidência, né? Estamos indo para a 4ª reunião. A gente fez a primeira reunião, a gente fez uma pizzaria grande lá. A gente poderia fazer na associação comercial, mas ia ser muito do mesmo, né? Então a gente fez essa primeira na pizzaria. A segunda a gente fez numa cervejaria. A terceira a gente fez num clube de tiro. Olha aí. Tudo na região. E a gente conhecendo as situações de cada um, né? E a gente está verificando que a fala é sempre a mesma que a gente colocou aqui. As dores, grandes dores, são a falta do gestor, o gestor sem capacitação e a gente ter o empregado sem estímulo, né? Ou então o empregado não correspondendo à necessidade. O que a gente acha, viu, gente? Eu acho que seria bom, pelo menos, conversar. Você pegar alguém, um parceiro, ou então algum vizinho teu, algum comerciante, algum varejista, e conversar a respeito disso, tá? Falar a respeito quais são as dores que lhe abatem, quais são as dores. Eu acho que você vai chegar bem próximo disso. Eu tenho... minhas dores é falta de dinheiro, as minhas dores é minha unha encravada, as minhas dores é meu empregado que não é fiel. Aí que tá. A gente tem que começar a verificar onde estão as dores para a gente começar. E outra coisa, hein? Vou responder outra coisa aqui, vou avisar aqui outra coisa. Você vai resolver o problema, mas vai aparecer outro. Tenha certeza disso. É isso aí. Sérgio, muito bom. As suas considerações também em cima desse episódio maravilhoso aqui da Constru Hub. Agradecer a presença do Guto. Foi uma honra para nós tê-lo aqui, foi muito bom, eu sabia que seria ótimo e foi. A sua experiência é grande no setor, eu
eu me senti abraçado pela tua história, que é muito parecida com a minha, e a gente está aqui no setor de material de construção para tentar deixar um pouco de ajuda, vamos dizer. A palavra ajuda é ruim, mas não me vem outra aqui à cabeça, mas poder fazer com que o setor realmente vá para frente. A gente quer deixar uma história e o que puder ajudar quem está vindo, nós estamos aqui para isso. É isso aí. Não é? Para você conhecer um pouco mais do Depósito Zona Sul, o Rambo Maia vai colocar na barra no Claro. GC, para você conhecer essa empresa familiar que há 55 anos está ali entre Santo Amaro e Cidade Ademar e que é um expoente do nosso ramo de Matcom. Hugo, quero agradecer a sua presença, foi um prazer enorme. Obrigado. Guto. Já usei Hugo aqui. Eu não tô Onde acostumado. tirei o Hugo? Eu tô acostumado a me chamarem de Hugo. Ele me chama de Sérgio Gonzalez, Sérgio- agora eu acabei com o Sérgio- final dele, ele Sérgio vai ter que Domingues. começar tudo de novo. Vai, faz. Mas é isso aí. Sérgio, obrigado pela parceria de Fui eu sempre. que agradeço. Azure Sistema de Gestão Integrado, esse é um oferecimento. Este Constru Hub é um oferecimento de Azure. Até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal.